Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e vamos meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler o Evangelho. Hoje vamos enfatizar a importância, a necessidade do amor, de dar valor ao amor, o amor entre os homens. Amém? Amém. João 13, 33 ao 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Então a Noemi leu uma passagem de João. Hoje, quando está sendo gravado esse programa, não é? Nós temos um mundo muito cheio de guerras, como sempre foi, mas nós temos uma guerra na Europa, uma guerra que já dura vários anos entre Rússia e Croácia, onde morreu muita gente, já morreram muitas pessoas não morrem, mas têm a sua vida totalmente destruída pela guerra, as suas famílias, a economia. É um sofrimento constante e sem sentido, não é? Pela falta de amor, pela achar que pode matar o outro ser humano porque ele é de outro país, porque existe um interesse ali em terras, em política, em poder, todas essas coisas que as pessoas não entendem, porque na verdade nada é nosso, tudo é de Deus, todas as riquezas, as terras, tudo isso pertence a Deus, Deus dá a quem Ele quer, não é? E os homens deveriam se amar, né? Depois também essa guerra agora nos Estados Unidos contra o Irã, Israel, são guerras tolas, né? As pessoas falam, essa guerra é necessária. Nenhuma guerra é necessária, porque o ser humano, hoje em dia, ele tem como se entender, ele tem a mensagem de Cristo, ele não pode defender guerras, morte, de quem quer que seja, porque tudo isso é pecado, tudo isso é errado, não é? A violência é errada, isso não tem sentido, por mais que nos ensinem que aquilo é justo, aquilo não existe isso, não é? Quando você mata alguém, quando você fere numa guerra, é um assassinato, você está matando pessoas inocentes, pessoas que têm uma cultura diferente que você às vezes não entende. Aquela cultura é errada, mas eu não entendo aquela cultura, não é a minha cultura, eu não vivo lá, não tenho aqueles costumes. E a única guerra que nós, que somos discípulos de Cristo, deveríamos batalhar é contra o pecado. A única guerra é que as pessoas conhecessem e pudessem entender Jesus para aceitar a salvação que há em Jesus, a salvação que vem pela graça, não é a salvação que vem também para que nós possamos ter uma vida digna de filhos de Deus, não é? Essa é a nossa guerra, mas essa guerra, elas são sempre justificadas pelos jornais, pelas pessoas da mídia, tudo, e elas não têm nenhum sentido. Não existe um sentido de você matar alguém, de você ferir, de você invadir. Não existe vencedores em guerra. Guerra todos perderam, não existe os vencedores, não é? E as pessoas responsáveis pelas guerras terão que um dia responder na presença de Deus as obras que fizeram, não é? Quando elas poderiam ter ajudado a tantas pessoas, elas gastaram tanto dinheiro em armas, em destruição, em sofrimento dos outros, não é? E às vezes países que nós pensamos assim, esse país é muito rico, não é assim. Existem milhões de pessoas passando necessidade, pobres, e Jesus, nessa passagem que nós estamos falando, ele está falando do amor, ele está falando que ele iria ficar só mais um pouco, depois ele iria para junto do Pai. O que ele quer dizer que agora o Evangelho ficaria a nosso cargo, ao cargo da humanidade. A responsabilidade da pregação do Evangelho ficaria para os discípulos de Jesus, e nós que cremos em Jesus, a responsabilidade de viver o Evangelho e pregar o Evangelho é nossa, não é? É dos homens, das mulheres, não é? Dos jovens que creem em Jesus, porque Jesus iria para junto do Pai. Ele falou assim, para onde eu vou, vocês não podem ir, não é? É claro, né? Nós temos aqui que ficar aqui nesta terra pregando, né? Depois no mundo espiritual nos encontraremos com Jesus. Mas ele diz assim da importância da moça, ele fala assim, vocês devem se amar
como eu vos amei. É um amor sem interesse, é um amor de construção, um amor que salva vidas, que tira as pessoas do pecado, da escuridão, que dá luz, dá sentido à vida das pessoas. A pessoa começa a ter um sentido, ela começa a se relacionar com Deus, Deus que é a própria vida, e a pessoa vai se relacionar com Deus, vai amar o próximo, vai odiar todo tipo de violência, todo tipo de preconceito, não é? Que julga as pessoas pela cor, por que elas terem dinheiro ou não. Esse tipo de coisa é tudo pecado que nos afasta de Deus. Mas se a pessoa ama, ela vai amar as pessoas, todas as pessoas, independente da aparência, da religião, independente da língua que ela fala, da região do mundo que ela nasceu, porque nós somos todos imagem e semelhança de Deus. Quando alguém é agredido numa guerra, quando alguém é agredido numa violência pela falta de amor, é uma imagem e semelhança de Deus, um ser que está sendo morto. Então é um pecado muito grande, não é? Nós não podemos fazer nada, mas nós podemos dizer que isso é pecado, isso é errado. Nada justifica isso, viu? Não deixe ninguém enganar você que existe uma guerra justa. Não, não existe. Todos perdem, muitos vão morrer, não é? Isso é pecado. E Jesus diz assim, olha, e todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é o discípulo de Jesus, ele não é reconhecido porque ele conhece muito a Bíblia, porque ele fala bem, faz aqueles discursos inflamados, mostra um conhecimento muito profundo das Escrituras. Não, isso aí, uma pessoa que tem a facilidade de estudar, estude bem as Escrituras e outras ciências aí, não é? Arqueologia e tal, ela sabe. Mas o que caracteriza um discípulo de Jesus é o amor, e todos saberão que sois meus discípulos, disse Jesus, e todos saberão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Então, quando nós amamos ao próximo, fazemos a caridade, levamos a comida àquele que não tem, levamos a roupa àquele que está com frio, àquele que está nu, ajudamos as pessoas da forma que nós conseguimos, levamos o Evangelho para aqueles que estão passando por crises terríveis, não é? Porque o Evangelho é salvação de Deus para todos, não é? Levamos a palavra do Evangelho, levamos um pouco de alívio àqueles que estão em dores. Nós amamos, e quando nós amamos, todos reconhecem que nós somos discípulos de Jesus. É só assim. Mesmo que eu não conheça profundamente a Bíblia, mesmo que eu não consiga desenvolver uma mensagem de cor, mesmo assim, mas só de eu amar a pessoa e fazer o bem ao próximo e defender o amor e a união entre todos, todos saberão que sois meus discípulos, não é? Nunca vamos apoiar guerra, nem coisas assim, porque nos convencem que isso é certo. Isso nunca é certo. Isso vem do mal, vem do maligno. Isso realmente é uma coisa horrenda, e nós temos que amar a todos, né? Os homens podem se entender, e nós temos que entender o seguinte: tem culturas, tem povos que eles têm aquela forma de vida que nós não entendemos. Não quer dizer que seja errado, né? É que nós não entendemos, e não é por isso que Deus não vai um dia levar Jesus para eles, eles vão aceitar, mas nunca com uma guerra, nunca com ódio, com sangue inocente, não é? Porque isso é crime, e as pessoas que são responsáveis por isso certamente vão responder na presença de Deus por esse pecado tão grande. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like e compartilhe também com outras pessoas. E aproveite para assistir os outros vídeos. Nós temos vários gravados nesse canal. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por a Sua palavra, pelo privilégio de compartilhar e que possamos colocar em prática, Senhor, lembrando que devemos amar uns aos outros. Amar também implica em perdoar, esquecer, dar uma nova chance para aquele que nos ofendeu. Que nós possamos, Senhor, ter esse discernimento da Sua vontade. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.